Muito bem, começando a segunda parte aqui com perdão pela dicção, tá? Eu tive que fazer um procedimento nos dentes e justamente por isso estou com um pouco de dificuldade aqui na fala. Mapas, né, que são um tipo específico de representação pictórica. Mapas são uma metáfora espacial de um determinado caso, um fenômeno, um objeto, certo? Mapas são sempre uma redução da realidade. O que você escolhe representar como um mapa é necessariamente remover alguns elementos para escolher focar em outros. Então, no momento em que eu faço o desenho de um território, por exemplo, para demonstrar os limites do Estado-nação chamado Brasil, eu estou escolhendo nesse traço não representar, por exemplo, a divisão das placas tectônicas, por exemplo, né, que estão por baixo desse território, né, de terra, esse pedaço de terra boiando sobre o Atlântico, né, que vão delimitar, né, a verdadeira divisão do globo terrestre, sim, ao invés dessa artificial que a gente montou sobre a crosta do planeta chamado Terra. Mapas, portanto, são sempre uma redução da realidade, literal, inclusive, porque a gente sempre está pegando áreas e tentando reduzi-las, né, a uma representação pictórica que caiba dentro dos nossos globos oculares. Os mapas sempre escolhem aspectos específicos para representar isso que a gente está dizendo e deixam outros de fora. Ter isso como noção muito clara é importante, tanto na hora de interpretar mapas, sim, relatórios de dados que vocês vão pegar por aí, quanto na hora de construir eles. Né? Ter essa clareza é importante. Precisa uma pesquisa prévia para elaboração. Qualquer mapa parte de algum dado, sim? Sobretudo enquanto instrumento, aqui especificamente no jornalismo, de infografia, de oferta de contexto, que é o mais importante para a gente nesse momento. Um dos primeiros trabalhos nesse sentido, e que talvez, né, inaugura o trabalho de infografia utilizando mapas, né, é o do médico John Snow, na Inglaterra. Né? Inclusive, esse mapa, né, chamado de mapa de Snow, né, Snow Chart, né, que é a representação dele de uma cidade inglesa onde eles estavam tentando, ninguém sabia ainda o que era a cólera, não é? Qual era a doença, o que ela causava, só sabia que as pessoas estavam morrendo, ninguém sabia por quê, qual era a causa da doença, o que estava acontecendo para levar as pessoas a óbito, qual era a razão disso estar acontecendo em específico, mas por alguma razão as pessoas estavam morrendo, e aí o que ele fez para tentar descobrir a causa das mortes, que até então era uma doença misteriosa, foi pegar, desenhar um mapa das ruas da cidade, os quadros com os lotes, não é, que eram as ocupações em cada um dos lugares, e para cada lugar onde havia uma morte, ele desenhava uma barra, sim, uma pequena linha, não é, que ia colocando, aqui teve 3 mortes, ele desenhava uma linha, uma embaixo da outra, uma em cima da outra, formando essas pequenas pilhas que vocês estão vendo na imagem, sim? Então, essa sequência de linhas, uma em cima da outra, formavam pequenas barras, né? Mostrando o número de mortes em cada um dos lugares. Foi desse jeito que eles descobriram a associação entre cólera e água contaminada. Como? No momento em que ele fez esse desenho e descobriu que, por exemplo, nesse pedaço aqui, né, você vai ver, você tem uma barra muito grande, né, com um monte de linhas e, portanto, representando diversas mortes, né, nessa região aqui, eles começaram a procurar o que é, qual era talvez a fonte da contaminação do problema. Aqui havia uma caixa d'água, né, e perto desse lugar foi descoberto um corpo contaminado, né, caído dentro da caixa d'água, que, portanto, levava as pessoas a tomar a água, né, distribuída para várias outras localidades da cidade, e elas se contaminavam com a cólera também.
Então, lugares mais longínquos, né, da caixa d'água, mas que registravam um número muito alto de mortes, coincidentemente, eram de pessoas que trabalhavam em uma sapataria que ficava próxima à região de onde essa água era colhida. Então, bebiam a água daquele lugar, embora morassem a alguns metros ou quilômetros dali. Sim. As mortes ocorreram dentro das suas casas, mas eles trabalhavam no lugar próximo aonde essa água contaminada era servida ou consumida. Daí se descobriu, ou começou-se a investigar, a doença ou a associação entre a cólera e a contaminação que levava à morte dessas pessoas. Então é um trabalho pioneiro que foi montado, inclusive, é tido até hoje como referência, tanto na área de cartografia quanto na área de medicina, como referência. No jornalismo, erros comuns em relação a mapas é, primeiro, ter os mapas como validador de uma narrativa. Se eu mostrei no mapa, é porque aquilo é real. Ora, se a gente disse um pouco antes que todo mapa é uma redução da realidade, então não faz sentido ter o mapa como a prova de alguma coisa. Mapas são sempre indicações de alguma coisa, sim? Interpretações sobre algum fato, mas eles não provam nada, não é? Até porque o desenho que a gente faz das linhas de territórios, eles são sempre artificiais, são criados, né? Inventados para tentar representar uma outra coisa, um fato, pessoas ou principalmente territórios, né? Ou informações vinculadas a eles. Usar um mapa apenas como ilustração é um problema. Em que sentido? Se você vai fazer um trabalho de infografia e vai usar a ilustração, né, a infografia em si, para tentar oferecer contexto, ou informações que você não conseguiria dispor de maneira didática em texto, não faz sentido usar um mapa se o que você está tentando dizer não tem nada a ver com algum tipo de dado geográfico, de localização, de espaço. Sim? Porque é isso que convocaria o uso de um mapa. Usar um mapa apenas para ilustrar é problemático, porque as pessoas que vão ler a matéria vão tentar associar o seu mapa, a localização que você está representando com o mapa, ao dado que você está dispondo em cima dele, certo? E isso é problemático. Os mapas ainda são vistos, infelizmente, por isso eles são usados como ilustração, como um tipo de gráfico que é útil para qualquer situação. E não é assim que funciona. Não é? Partir para a montagem do mapa antes de finalizar a apuração dos dados. É uma recomendação que a gente não faz para nenhum infográfico, inclusive para mapas. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma matéria do Washington Post, tá? Mostrando rastreamento de mais de 1.000 grupos de ódio ao longo dos Estados Unidos. Grupos de ódio aqui entendidos como aqueles que se reúnem na internet para dizer, olha, a gente precisa matar as pessoas que usam roupas amarelas, né? A gente precisa matar pessoas que têm cor escura, não é? Que são pretas, que não são brancas, enfim. Grupos de supremacia, coisas nesse sentido, esse tipo de abominação que eles rastrearam nesse mapa aqui. Já tem um problema aqui de contraste, porque você consegue ver muito dificilmente a diferença sutil que há no número de rastreados em um estado para o outro. O problema é usar o mapa para fazer essa representação. Por quê? Se eu considerar, né, e aqui na legenda que ele me deu, né, está escrito assim, número de grupos por número de habitantes. Para cores mais claras, né, quanto mais claro, menor o número de grupos de ódio, quanto mais escuro, maior o número de grupos de ódio. A questão é que quando eu bato o olho no mapa, não é isso que eu vejo, sim? Eu vejo um monte de bolinhas, por exemplo, né, que representam os grupos, as células desses grupos. Nesse estado grandão aqui mais ao sul, que é o Texas, se eu não me engano, nessa cor de vermelho que está mais ou menos no meio da escala, né? Nem muito escura,
nem muito clara. Mas quando eu vou para o Alasca, tem apenas um grupo identificado, uma bolinha, e eu tenho uma cor muito escura para o Alasca. Ou seja, eu teria a associação de que eu estou vendo muitos grupos de ódio no Alasca. Não é isso, não é que acontece na verdade. O que o mapa está tentando mostrar é quantos grupos de ódio há em relação ao tamanho da população. Mas como eles escolheram representar isso por um mapa, a leitura que eu faço é do local, é visual, do que eu estou vendo. O número de pontos dispostos no Alasca é muito maior, no Texas, perdão, nesse estado aqui, é muito maior do que aquele que aparece no Alasca. Então eu tendo a achar que, inclusive, o gráfico está errado, porque eu deveria ter uma cor mais escura aqui. Se na legenda um número maior de grupos de ódio é uma cor mais escura, então esse estado deveria estar bem escuro e o Alasca bem claro, porque você tem apenas um grupo aqui e aqui você tem dezenas deles. Então, o problema está na escolha do mapa para montar esse tipo de gráfico e não exatamente na maneira como a informação foi disposta, que ela está correta, sim, mas visualmente não é dessa forma que eu interpreto, porque esses dados estão dispostos no mapa. Se eu escolhesse fazer isso por um gráfico de barras, por exemplo, muito melhor, porque eu teria uma comparação precisa entre o número de pessoas, o número de grupos de ódio em cada um dos estados, certo? De maneira bastante clara. Eu conseguiria ver que no Alasca você tem uma barra bem alta de grupos de ódio, no Texas, perdão, e no Alasca você tem uma barra bem menor, porque tem apenas um, certo? Enquanto no Alasca você tem um número muito maior, no Texas, perdão, fico trocando o número dos estados. Outro tipo de representação totalmente diferente é essa daqui do Atlas da Notícia. No caso, eles estão mostrando, marcando no mapa, os municípios que são considerados no Brasil desertos de notícia, ou seja, que não tem nenhum veículo de jornalismo local. Nesse caso, o mapa ele é bastante útil porque o que eu estou tentando mostrar é justamente o local onde não há nenhum tipo de jornalismo local, de veículo dedicado a cobrir apenas acontecimentos daquele município. Marcando isso no mapa, eu consigo ver visualmente, muito claro, que esse número é muito grande. Não é? São 3.847 que não tem nenhum veículo jornalístico, de um total de 5.500 cidades. Depois você tem um gráfico que a gente chama de tilegrama, não é? Um diagrama de pontinhos, onde cada ponto representa 10 cidades. Uma boa parte, né, desse tilegrama aqui está todo pintado, que são, né, mais da metade, 62%, que são aquelas cidades que não têm nenhum tipo de veículo jornalístico local. Isso é bastante problemático porque você consegue ver o tamanho do problema, na verdade, quando você bate o olho no mapa, porque você consegue ver quase toda a extensão do território brasileiro, né, em todas as regiões, a maior parte está pintada, tem algum tipo de marcação, mostrando justamente a falta desse tipo de presença. Né? Para usar mapas, o mais importante, primeiro, é procurar por opções de exploração e investigação vinculadas ao espaço, ao local, certo? Fazer pesquisa e realizar entrevistas para montar uma base de dados sólida, certo? Coerente. Não dá para partir apenas de um relatório de pesquisa, de uma pesquisa que já está posta por aí. Para montar o seu, precisa ser fazendo recurso a outras coisas. Planejar o conteúdo, certo? Os tipos, o formato das informações que vão ser representadas naquele mapa. Isso é fundamental. Né? E, claro, elaborar um mapa com a pauta e as perguntas do lead em mente. O que é que eu estou conseguindo responder com essa visualização que eu estou montando aqui? Ela é útil realmente para quê? Certo? Essa tem que ser a diretiva para a gente conseguir montar algo que faça sentido. E, claro, complementar essa informação espacial do mapa
com contexto e apuração adicional. Nem sempre o mapa vai responder toda a questão, e aí por isso, às vezes o mapa pode ser parte de um infográfico maior, ou, como no caso que vocês vão montar, ele vai ser parte de uma reportagem maior. Então, o mapa ele não fala por si, ele tem que fazer parte, sim, de um composto, de um esquema de interpretação, considerando, como a gente disse lá atrás, que um mapa é sempre uma redução da realidade, é uma interpretação dessa realidade. Então, se ele é um elemento, um pedacinho desse quebra-cabeça, a gente precisa ter acesso a toda a figura. Né? E para infográficos em geral, as indicações que a gente pode dar são as seguintes: fazer pesquisa e realizar entrevista para montar uma base de dados sólida, exatamente como os mapas. Com os dados em mãos, pensar no tipo de infográfico. Qual que faz mais sentido? Uma linha do tempo, uma comparação, uma explicação, uma descrição de algum processo. Planejar o conteúdo, os tipos e o formato das informações que vão ser inseridas. Claro que à medida que você vai montando, você pode mudar de opinião. Não, estava achando que a gente ia fazer comparações precisas de um universo que a gente não conhece todo, mas agora eu já tenho acesso a 100%, então talvez seja melhor usar um gráfico de pizza. Sim, claro que isso pode mudar ao longo do processo, mas é importante pensar quais perguntas do lead você está conseguindo responder e qual vai ser, principalmente, o caminho que o usuário vai fazer para entender as informações que você está dispondo. Não é? Quais são as opções que você está dando para ele de leitura, certo? A informação visual que está sendo oferecida, ela está sendo complementada com o quê? Texto, algum elemento multimídia, um vídeo, uma foto, né? Alguma parte de explicação que não caiba no infográfico, mas que venha da boca de uma fonte, uma citação, uma aspa, certo? Tudo isso é importante para colocar os números em contexto. E, claro, a representação que a gente vai fazer deles com gráficos e infográficos.